Olá! Continuando os nossos estudos sobre português para a Banca Cotec, concurso da Prefeitura Municipal de Paracatu, hoje nós vamos falar sobre semântica, que está aí na sua página 25 da sua apostila de língua portuguesa. Então vamos lá. A semântica é a parte da gramática que estuda o significado das palavras. Então, parte da gramática que estuda o sentido, o significado das palavras. Desta forma, ou melhor, dessa forma, estudando o significado das palavras, nós entraremos nos antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. É claro que há mais contextos dentro da semântica, mas nós vamos trabalhar principalmente estes quatro aqui, porque são os que a Banca Cotec aborda mais nas suas provas. Então, lógico que é tudo uma coisa simples para você, tenho certeza que você conhece muito bem o que é um antônimo, que é o significado contrário das palavras, o significado oposto das palavras. O problema não é saber ou não saber que antônimo é o contrário. O problema é que às vezes nós vamos ter alguma questão que a gente vai ficar na dúvida, porque às vezes é uma palavra que a gente não conhece. Então, desta forma, nós temos que apelar bastante para o contexto em que aquela palavra apareceu em um texto, certo? Porque, em geral, são questões retiradas de um determinado texto na prova. Mas vamos continuando então. Antônimo é o contrário e sinônimo é quando a palavra possui significado semelhante, equivalente ou até mesmo idêntico ao de outro. Quando um candidato não tem em mente alguns sinônimos, ele pode escrever assim, veja bem o que é a falta de conteúdo, às vezes, para a pessoa. Maria recusou o pedido de casamento feito por João. A recusa causou grande impacto, pois João nunca imaginou que tal pedido fosse ser recusado. Agora, João escuta Zezé de Camargo e lamenta a recusa. Você observa que não saiu deste contexto de escrita. Olha, recusou, recusa, recusado, recusa novamente. Isso demonstra uma falta de conteúdo, o vocabulário está pobre. Então, nós precisamos ler mais para que nós aumentemos o nosso vocabulário e passemos a reconhecer melhor essa questão em se tratando de provas. Olha, o texto poderia ser reescrito de uma forma mais enriquecida, ou seja, poderia ser assim, ó. Maria recusou o pedido de casamento feito por João. O não, olha, o não, quer dizer, se você fala não, você está recusando. Então, o não, neste contexto aqui, é sinônimo de recusou. O não causou grande impacto, pois João nunca imaginou que tal pedido não fosse ser aceito. Olha, não ser aceito é também sinônimo de recusou. Agora, João escuta Zezé de Camargo e lamenta a rejeição. Então, rejeição também está no mesmo campo semântico de recusar. Se você recusa, você diz não, você não aceita, você rejeita. Então, são palavras diferentes, mas que possuem o mesmo sentido dentro deste contexto, ok? E você lendo aqui o primeiro texto e o segundo, você nota como o segundo flui mais elegantemente, né? Mais bonito. Então, é isso que nós temos que fazer. Mas é com muita leitura que nós vamos aumentando nosso vocabulário. Homônimos. Primeiramente, você observa que tem aqui um radical que quer dizer igual. Então, homo é igual. E nimos é nome. Então, quando você vir a palavra homônimos, você vai simplesmente se lembrar que está se tratando de nomes iguais, certo? Agora, vamos ver o que é que significa esse igual. Esse igual pode ser
só na grafia, mas com uma pronúncia diferente. Pode ser igual só na pronúncia, mas a grafia vai ser diferente. Mas também pode ser igual em tudo. Pode estar igualzinho na escrita, pode estar igualzinho na pronúncia. Ok? Então, dessa forma aí que foi colocado, você vai ter 3 tipos de homônimos. Então, vejamos. Se a pronúncia é igual, aqui ó, pronúncia igual, mas a grafia, a escrita é diferente, então nós temos homófonos. Mas, por que homófonos aqui, ó? O que é igual? A pronúncia. Pronúncia é som, fono é som. Né? Então, você já sabe que homo é igual. Então, se a palavra é pronunciada, 2 palavras são pronunciadas igualmente, só a grafia que é diferente, então elas são iguais onde? No som. Então elas são homófonas. Então a gramática pode dizer para você que elas são homônimas, homófonas. Quando fala homófonas, quer dizer que pode ser também homofônicas, tanto faz. Por exemplo, a palavra acender, que tem esse Szinho aqui antes do C, pronuncia da mesma forma que acender, que não tem o S antes do C. Então, a pronúncia é igual. Então, olha aqui para você ver. Então, essas 2 palavras são homófonas, elas são iguais na pronúncia, mas elas nunca serão iguais no significado. Então, você tem ascender, quer dizer subir, aí dessa forma você usa já a presença desse S aqui, ó, antes do C, para você lembrar de subir, tá? Para saber o significado. Ascender com o S é de subir, acender sem o S é eliminar, é iluminar, ou seja, pôr fogo, né? Vamos acender a fogueira, então vamos pôr fogo. Se põe fogo, ilumina. Então, por esse detalhe, esse significado. Então, aqui, este é o primeiro caso. Agora, vejamos aqui o segundo. Quando a pronúncia é diferente, agora você tem pronúncia diferente, quer dizer, o som é diferente. E a grafia é igual, a escrita vai ser igual. Então, nós vamos ter homógrafos. Você já conhece o sentido de homo, que é igual. Você já sabe que grafo é de grafia. Grafia é escrita. Então, aqui o que nós temos? Nós temos escrita igual. Então, você vai analisar palavras agora que se escrevem da mesma forma. Por exemplo, você só olha aqui, ó, G-O-S-T-O. Aqui também, G-O-S-T-O. Ah, então é a mesma palavra? Não, não é a mesma palavra. Porque quando você fala esta primeira aqui, gosto, você fala com o primeiro O, tem som fechado, gosto, é sinônimo de sabor. E gosto é substantivo. Agora, aqui não é gosto, aqui é gosto. Aqui a pronúncia do primeiro O é uma pronúncia aberta. Vamos colocar entre estas barras aqui, para se lembrar que aqui está sinalizada é só a pronúncia deste primeiro O na palavra, não é escrita, é a pronúncia. Então, pronúncia fechada, pronúncia aberta, embora elas sejam escritas do mesmo jeito. Esta segunda não é o substantivo, é o verbo gostar. Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Agora, o gosto daquela comida estava sensacional. É o gosto. Som fechado, substantivo. Então, o que você tem igual aqui? A escrita. Iguaizinhas as 2 palavras na escrita, mas na pronúncia elas são diferentes. Então, elas são homônimas, homógrafas, mas elas são diferentes na pronúncia. Então, nós já podemos lembrar também essa outra denominação aqui. Então, elas são diferentes na pronúncia. Então, você vai gravar aqui hetero é diferente. A pronúncia é o som, é fono. Então, elas são heterófonas
ou então heterofônicas, tanto faz. Do mesmo jeito que aqui elas foram iguais no som, mas diferentes, ó, diferentes, hetero, na grafia. Então, elas são heterógrafas ou heterográficas, ok? E agora, se a terceiro exemplo, se a pronúncia e a grafia são iguais, vai haver momento que vai estar tudo igualzinho. Aí é quando você vai ter homônimos perfeitos. Ou então, pegando estas palavras aqui, que já conhecemos o sentido, olha, vamos formar uma outra denominação para essas palavras. Elas podem ser chamadas de homônimas perfeitas ou homônimos perfeitos, tanto faz, quer dizer, nomes iguais e iguais em tudo, então por isso que é perfeito. Se é igual em tudo, então vamos trabalhar com o radical homo, que é igual. Então, se é igual na escrita, elas são homógrafas. Então, elas são homógrafas, e se elas são iguais também na pronúncia, elas são homófonas. Então, homógrafas e homófonas. Ou então, homográficas e homofônicas. Se elas são iguais em tudo, então, na escrita e na pronúncia, você pode falar simplesmente que são homônimos perfeitos ou que são homônimos, homógrafos, homófanos. Ok? Homófanos. Por exemplo, cedo e cedo aqui na frente. Aí você fala, mas foi a mesma palavra que você disse. Não, não é a mesma palavra. Quando você observa nessa frase aqui, olha, eu acordo cedo todos os dias, ok? Eu acordo cedo todos os dias. Este cedo aqui está modificando o verbo acordar, porque se eu acordo cedo, ou acordo muito cedo, ou acordo tarde, então você vê que a palavra que eu estou colocando aqui, ó, está modificando a ação de acordar e está indicando o tempo em que eu acordo. Então, por isso, por modificar o verbo, você a chama de advérbio. E dá noção de tempo, então, advérbio de tempo. Mas com as mesmas letras e com a mesma pronúncia, eu tenho também cedo, que é do verbo ceder. Por exemplo, eu cedo meu lugar ao idoso no ônibus. Ótimo, entrei no ônibus e um idoso entrou também. Então, eu cedo, ou seja, eu vou ceder, eu vou dar meu lugar para o outro, ok? Então, a pronúncia foi igual, mas e a escrita também foi igual, mas os significados sempre diferentes, ok? Então, isso aqui, nesse slide, você estudou homônimos. Repasse quantas vezes você precisar para gravar essas informações. E vamos aqui neste slide aqui, você tem alguns exemplos de homônimos. E ó, só para lembrar que você vai ler e pensar, raciocinar sobre cada um. Caçar com C cedilha, perseguir, capturar, né? A caça, e caçar com 2 S, anular, revogar. Então, por exemplo, eu vou caçar uma capivara. O seu diploma vai ser cassado. Ó, vão caçar o seu diploma porque você está agindo erroneamente na sua profissão. Então, vão anular, ok? Vão revogar. Então, aí você continue lendo o censo, começando com C de recenseamento, e faz algum bizuzinho para que você grave. Por exemplo, censo de recenseamento começa com C. Recensear é contar a população. Então, é C, ó, começa com o C de contar. E assim a gente vai formando o jeitinho de gravar para não confundir uma com a outra. Taxar com CH é atribuir defeitos, censurar. Por exemplo, ele me taxou de incompetente. Agora, taxar com X, lembra a taxa que a gente tem que pagar. Então, atribuir taxa, atribuir um preço,
ok? Então, uma muito, não que as outras não sejam, mas que tem muita recorrência no dia a dia, são estas três aqui, ó. Sessão com 2 S, né, que é o tempo de duração de alguma coisa, por exemplo, a sessão de cinema, sessão da tarde, e por aí vai, sessão na Câmara Municipal, né? Então, é o tempo que vai durar alguma coisa. E a sessão com C cedilha é repartição, é departamento, é um setor. E a sessão com C de casa no começo e 2 S depois, é do verbo ceder, que começa também com C, ok? E aí, continue lendo e achando um jeito de gravar cada uma para a hora que precisar de aplicar. Ali estávamos, né, no anterior, falando de homônimos. Aqui agora temos parônimos. Nimo, você já sabe que é nome. Agora, grave que o paro, um radical, que significa semelhante. Então, vamos colocar parecido, porque parecido e semelhante é sinônimo, né? São sinônimos as duas palavras. Então, paro, parecido, só para você associar mais facilmente. Então, não são palavras iguais em nada. Elas são apenas parecidas, mas muito parecidas. Às vezes, na maioria das vezes, é uma letrinha só de diferença. Por exemplo, aqui você tem absorver, que tem o R, e aqui na frente você tem absolver, que é com L. Então, absorver é sorver. Sorver. Absolver é perdoar. Então, aí você vai achar um jeito de gravar. Por exemplo, um jeitinho aqui. Vamos ver. Eu sei que tem absorver e absolver. Então, absorver tem L, olha, tem o L. Eu posso pensar assim, ó. Eu posso pensar em L de livrar, né? Livrar de algo. Então, absolver é livrar de algo. Se ele foi absolvido, ele está livre da condenação, tá vendo? Então, acha um jeitinho de encontrar um lembrete para que você não troque uma palavra para a outra. Então, se você tem lembrete pelo menos para um, você já sabe que a outra, então, é o sentido diferente deste. Cumprimento, olha só, comprimento com O é extensão. O cumprimento com U é a saudação, que também tem o U, né? Saudar, cumprimentar. Mas é claro, cumprimento com U também pode ser do verbo cumprir. Por exemplo, é necessário que observemos o cumprimento de nossos deveres. Então, é o cumprimento com o, né, de cumprir. E assim vai. Ó, emigrar com ó, é deixar um local, deixar um país, sair de um país e ir para o outro. Então, aqui, ó, aí vamos supor assim, aí você vai para o exterior, você vai para fora. Exterior começa com E. Então, emigrar é ir de um lugar para outro, né? Sair de um local, deixar um local e ir para outro. Agora, imigrar tem o I de entrar num local, né? Então, que você foi introduzido em outro local. Então, por exemplo, se você sai do Brasil e vai para a China, brincadeira, vai para a China não, vai para outro lugar, mas se você vai sair do Brasil, então em relação a nós brasileiros, você vai ser um emigrante, porque você vai sair para o exterior, certo? Mas quando você chegar lá no outro país, lá você é um imigrante, porque lá você não está saindo, lá você está entrando, ok? Mas é brincadeira com a China, tá? Bom, aí você continua lendo, o emergir, só mais uma falazinha aqui. O emergir também tem o e o imergir, só o i de diferença também na escrita, né? Aí, então, lembra de do exterior, que é fora, e o i de estar introduzido, que vai dar certo também. E, ó, emergir é surgir, vir à tona, sair da água. Então, ó, você saiu da água, você não está lá dentro dela, você está acima dela agora, então, ó, emergiu. Agora, se você mergulhar, então, você se introduziu nela, então você imergiu, tá vendo? Então, vai procurando esses detalhezinhos, ok? Que vão ajudar você
fazer a diferença com as palavras, viu? Leia as demais, olhe o sentido, procure um jeito de fazer um bisuzinho, porque você vai precisar disso. Outro assunto muito simples, mas que nunca é demais falar, é sobre a denotação e a conotação. A Banca Cotec cobra muito isso nas suas provas. Então, fique sempre atento que denotação é o sentido real da palavra. Lembra que começa com D de dicionário. Então, embora o dicionário também traga sentidos figurados da palavra, o objetivo dele primeiro é o sentido real da palavra. Então, associe D de dicionário a D de denotação e então você vai ver que aí é o sentido real da palavra, é o sentido objetivo, é aquele que é igual para todos, ok? Agora, conotação, então, é o sentido figurado. Aí você associa o ser, olha, esse ser para a criatividade. Então, é quando nós criamos um outro sentido para a palavra, dependendo do que nós estamos querendo expressar. Criatividade. Então, a palavra não estará no seu sentido real. Então, eu posso dizer que é um caô também, com C, só para lembrar que é C de conotação, ok? Então, olha, o conotativo possui um significado mais subjetivo. Quer dizer, eu falo a palavra com a significação especial para mim naquele momento, naquele contexto. Então, depende de cada pessoa, de época e de lugar. Relaciona-se com as experiências de cada indivíduo. Então, de acordo com a minha experiência, com a minha habilidade de utilizar o meu idioma, às vezes eu aplico um sentido mais subjetivo, mais íntimo a uma determinada palavra, aí é a hora que eu digo que é uma conotação, sentido conotativo ou sentido figurado, que é o mais comum de a gente dizer. E aqui é só mais um bisuzinho, ó, conotativo, ó, tem o com e tem o tá, é um faz de conta, né? Por exemplo, se a gente diz assim, aquela menina é uma flor. Então, ó, veja bem, é uma metáfora essa frase, essa oração, e porque flor aqui está no sentido figurado, é só um faz de conta, ela não é uma flor, ela não é um vegetal. Então, isso é um sentido subjetivo, é algo que eu percebo na menina e que eu percebo na flor. Por exemplo, para mim, a flor é bela, é meiga, a flor é delicada, e eu acho essa menina com essas características também. Então, eu aproximo as características da flor à menina, dizendo que aquela menina é uma flor. Mas, no sentido denotativo, aquele dicionarizado, real, ele é objetivo, quer dizer, você diz a palavra e ele tem um sentido só para todas as pessoas. Então, é quase igual para todas as pessoas, é o sentido literal das palavras, é o que está no dicionário. Ó, denotativo, é de verdade, ok? Por exemplo, eu, não, ela colheu uma linda flor no jardim, só para usar a mesma palavra que usamos no anterior, né? No jardim. Então, agora, ninguém está pensando numa característica subjetiva que eu possa estar vendo em algo. Está pensando no vegetal mesmo que foi colhido lá no jardim. Então, sentido real denotativo, ok? Até a próxima e espero que tenham gostado.